Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 65 do 7º ano e o assunto é Novas configurações na colônia. Falaremos sobre a urbanização e a necessidade de abastecimento. Para o desenvolvimento desse assunto, temos os seguintes objetivos. Identificar o processo de urbanização da região das Minas, descrever a importância de abastecimento da região que estava em desenvolvimento populacional e descrever a importância dos tropeiros para a região e o surgimento de novas rotas. Antes de mais nada, já separou seus materiais para a aula de hoje? Você precisa do seu livro didático que trata desse assunto, caderno de história para as anotações das principais informações e também para a realização da atividade ao final desta aula, assim como lápis, caneta e borracha. Tendo tudo isso em mãos, podemos continuar com essa aula. A descoberta do ouro lá na região das Minas atraiu muitas pessoas de várias partes da América Portuguesa e até mesmo da Europa. Isso em torno das lavras, surgiram casas, surgiram ruas e os primeiros espaços públicos. Poxa vida, para comportar todo esse número de pessoas que queriam enriquecer rápido e fácil, vamos dizer assim. Com isso, um crescimento desorganizado. Novas cidades surgem, crescem de maneira improvisada, conforme as necessidades de ocupação das pessoas que estão se situando ali, né? Se fixando ali. As vilas cresciam com muita rapidez e, com isso, a coroa portuguesa não conseguiu impor seus padrões de planejamento urbano. A construção da maioria das cidades mineiras acompanha os contornos dos morros e também das ladeiras, muito presente lá. E ali se aglomeravam as edificações ao invés de ter ruas retas e planas. Então, tudo isso não foi possível pelo grande número de pessoas que vêm de uma vez só. Então, não houve um planejamento bem certinho. A ocupação acelerada das vilas mineiras, além de outros fatores, explica a dinâmica social, a instabilidade econômica e também a pobreza em que a maior parte da população vivia. As pessoas estavam preocupadas apenas em retirar o ouro, não estavam preocupadas em produzir alimento ou outros produtos necessários para a sobrevivência, produtos que a gente chama de primeira necessidade. Mesmo com abundância de ouro, eram poucos os habitantes das cidades que conseguiam de fato acumular fortunas. Por isso que haviam tantos pobres numa região tão rica. Um dos fatores ainda que explicam essa situação é que um critério para disponibilizar as datas, que eram os pedaços de Minas, era conforme o número de escravizados que esse proprietário possuía. Isso colaborou para a formação de um grupo muito pequeno de pessoas muito ricas. Não havia também lavouras e as rotas para abastecimento elas eram muito difíceis para ser percorridas na região das Minas. E isso causava alguns problemas. Quais seriam? Falta de alimentos, o encarecimento dos produtos de primeira necessidade e a ocorrência de crises periódicas de fome. É fato, aquilo que nós temos em abundância, o preço tende a baixar. O que temos em pouca quantidade, o preço tende a subir. Então, isso é fato. Tinha pouco alimento, logo aumenta muito o preço, logo gera crises periódicas de fome. E ainda produtos de primeira necessidade. Pensa em questão de utensílios domésticos, roupas, entre outros inúmeros produtos necessários para a sobrevivência. A necessidade de abastecer a região com roupas,
alimentos, calçados, utensílios domésticos e outros produtos chamados de primeira necessidade, impulsionou o surgimento de novas rotas comerciais, as quais ligavam as cidades mineiras a outras regiões da colônia, de onde vinham essas mercadorias. Sobre as estradas reais, vamos entender um pouquinho, até coloquei um mapa ali para vocês identificarem. Os arraiais e as vilas surgiram ao longo das rotas comerciais que abasteciam toda a região das Minas. Com o intuito, propósito ou objetivo de controlar esse escoamento de ouro até Portugal, alguns caminhos eles foram transformados pela coroa em estradas reais e elas eram extremamente controladas. Haviam profissionais, haviam pessoas, funcionários da coroa que cuidavam para o que saía e o que entrava de produto por meio desses caminhos. Existia o Caminho Velho, que era uma rota que unia Minas Gerais e São Paulo ao Porto de Paraty, assim como o Caminho Novo, que era uma rota para o Rio de Janeiro. Quais eram as importâncias ou qual era a importância desses caminhos? Tropas de mulas elas eram levadas por meio desses caminhos para abastecer a capitania de Minas Gerais. Já no caso dos caminhos fluviais, que a gente falava das monções, né? Eles eram usados para chegar às minas da região dos atuais estados do Mato Grosso e também de Goiás. E uma das consequências do surgimento dessas rotas foi uma maior integração entre as diversas regiões da colônia e, consequentemente, entre a colônia e Portugal. Então, essa relação ficou mais estrita. Sobre os tropeiros, falamos em outra aula, mas volto a falar, eles foram muito importantes em todo esse processo. Por quê? Eles eram os responsáveis por realizar o transporte e a comercialização de mercadorias em várias regiões da colônia, em especial nas áreas de mineração. As mercadorias elas eram transportadas por meio de mulas, porque elas eram consideradas mais resistentes a longos percursos em terrenos acidentados. As tropas que partiam aqui do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, elas abasteciam regiões dos atuais estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, com gado e também produtos obtidos nas feiras de Sorocaba. Já os tropeiros das cidades do Rio de Janeiro e também de Salvador, eles forneciam quais produtos? Açúcar, roupas, utensílios domésticos, ferramentas, armas, azeite, vinho, tecidos, peixes secos e outros itens trazidos da Europa. Além desses gêneros alimentícios, peças de vestuário e demais utensílios também, eles comercializavam os escravizados. Aqui também tem a questão dos tropeiros do sul, a questão do charque, da carne seca, que era também transportado por eles. Sobre as monções paulistas, em que elas contribuíram nesses caminhos, elas transportavam para a região das Minas, principalmente o sal, roupas e também a tal farinha de mandioca, que era um dos principais alimentos ali da culinária da região naquela época. É importante também destacar que, por esses mesmos caminhos, o ouro e os diamantes seguiam para Portugal. Por isso, essas estradas reais eram extremamente controladas por funcionários de confiança da coroa. Na próxima aula, nós iremos abordar sobre as novas configurações da colônia, mas o foco será na diversificação da economia, porque foi necessário, com base que naquele momento o objetivo estava na mineração, na extração dessas pedras preciosas, do ouro,
precisava manter a população. E com isso, a questão do comércio, agricultura, entre outras situações. Nesse momento, vocês devem realizar a atividade referente a essa aula com o intuito de revisitar, rever essa aula e buscar as respostas para as questões, mas também fixar algumas informações que com certeza serão pré-requisito para o entendimento de próximos assuntos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!